Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um estudo do Vem Segue-me. Estamos entrando essa semana aqui no capítulo 18 do livro de Mateus e capítulo 10 de Lucas. E o tema desta semana é: que farei para herdar a vida eterna? Nós vamos estudar os seguintes tópicos. Precisamos perdoar aos outros se quisermos receber o perdão do Senhor. As dívidas do servo incompassivo na parábola. Para obter a vida eterna, devemos amar a Deus e amar a nosso próximo. Escolhemos a boa parte, tomando decisões cotidianas que conduzem à vida eterna. Então, eu convido você a ficar aqui comigo até o final, a se inscrever no canal se você gostar desse conteúdo, deixar o seu like, ativar o sininho aí para receber as notificações. E o seu comentário no final dessa aula é muito importante também. Desde já, agradeço a todos aqueles que comentam e contribuem aqui com o canal. Bom, o primeiro tópico é: precisamos perdoar aos outros se quisermos receber o perdão do Senhor. Olha só que interessante, né? Para que nós possamos receber o perdão do Senhor, nós precisamos perdoar as outras pessoas. Ainda digo mais: melhor do que precisar perdoar é nós não nos ofendermos. Já é um grande começo. Se você não se ofende, você não precisa perdoar. É uma grande lição. Bom, Mateus 18, 21 a 23. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis ajustar contas com os seus servos. E começando a ajustar as contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o Senhor mandou que ele e sua mulher e filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, o adorava, dizendo: Senhor, sê paciente comigo e tudo te pagarei. Ele estava aqui pedindo perdão para o Senhor, para que ele perdoasse ali as dívidas dele. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Então, depois de ele prostrar ali diante do seu senhor, o senhor foi lá com a compaixão, ele perdoou a dívida daquele homem. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então você veja só, esse homem, ele pediu perdão para o Senhor, né, daquele servo, para que a dívida dele fosse perdoada. E ele recebeu a compaixão do seu servo, e lhe perdoou a sua dívida. Só que ele não agiu da mesma maneira com aquela pessoa que estava devendo para ele. O que ele fez? Ele sufocava-o dizendo: paga-me o que me deves. Então, ou seja, ele recebeu o perdão, mas ele não estava perdoando aquela pessoa que estava devendo para ele. Aí no 29 continua: então o seu conservo, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. Então, da mesma maneira que ele agiu com o senhor dele, com o senhor dele, que ele recebeu a dívida, ele estava se vendo na mesma posição, só que na posição contrária, na verdade. Ele estava numa posição de que ele deveria receber ali o valor daquela dívida. Ele, porém, não quis, antes foi e lançou-o na prisão, até que pagasse a dívida. Olha só a reação dele. Ele foi lá, ele colocou na prisão aquela pessoa que estava ali devendo, até que ele pagasse a dívida. E ele continuou 31. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou
atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Então, ou seja, o que a gente aprende nessa lição aqui é, se você quer receber perdão na sua vida, você também precisa aprender a perdoar. Então, essa é a lição. Se você quer receber perdão, você precisa aprender a perdoar. Próximo tópico, as dívidas do servo incompassivo na parábola. Ao comentar sobre as dívidas contraídas pelo servo incompassivo na parábola, o elder Holland ele afirmou: há diferentes opiniões entre os eruditos a respeito dos valores monetários mencionados aqui. E perdoe-me a referência monetária dos Estados Unidos, mas para facilitar a matemática, se o valor menor que não foi perdoado fosse, digamos, $100 em nossa moeda atual, a dívida de 10.000 talentos que foi tão facilmente perdoada, seria algo em torno de $1 bilhão ou mais. Como dívida pessoal, esse é um valor astronômico, muito além de nossa compreensão. Ninguém consegue gastar tanto. Você imagina você aí comparando essa dívida a um valor de $1 bilhão. E ele continua: bem, para cumprir os propósitos dessa parábola, o valor deve ser incompreensível, deve estar além de nossa capacidade de compreender, quanto mais de nossa capacidade de pagar. E, na verdade, não se trata da história de dois servos discutindo no Novo Testamento. É uma história sobre nós, a decaída família humana, todos nós devedores mortais, transgressores e prisioneiros. Todos somos devedores e o veredito foi a prisão para cada um de nós. E todos nós teríamos permanecido lá se não fosse pela graça de um rei que nos liberta, simplesmente porque nos ama e se compadece de nós. Então, a nossa dívida é com o nosso rei, o Salvador Jesus Cristo. Ele nos ama e se compadece e pagou pelos nossos pecados. Próximo tópico. Para obter a vida eterna, devemos amar a Deus e amar o nosso próximo. Então, só relembrando aqui, né? Me tocou muito essa citação do elder Holland. Jesus Cristo, que é o nosso credor, pagou por todas as nossas dívidas. Essa é a mensagem principal, tá, desse tópico, que nós devemos lembrar quem é o nosso credor, né, que é o Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele pagou por todos os nossos pecados e é a ele que nós devemos toda a os nossos erros e pecados que nós cometemos. É a ele que nós devemos essa expiação que ele realizou ao pagar pelos nossos pecados. Mas, ainda assim, precisamos nos arrepender e guardar os seus mandamentos se um dia quisermos ser libertados e voltar à sua presença. Então, nós devemos ser muito gratos a Jesus Cristo por ele ter pago, né, por todas essas nossas dívidas que nós temos aqui na terra. Bom, para obter a vida eterna, devemos amar a Deus e amar o nosso próximo. Lucas 10, 25 a 27. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? Respondendo, ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, essa foi a resposta quando perguntaram o que nós precisamos fazer para herdar a vida eterna. E aqui a resposta foi que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E ele disse-lhe: Respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Então, a gente tem uma ideia do que foi isso, né, ao visualizar essa imagem aí do lado direito. E, por acaso, descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e, vendo-o, passou de largo. E, de igual modo, também um levita, chegando-se ao lugar e vendo, passou de largo. Ou seja, dois homens passaram do lado daquele que estava caído no chão, e eles passaram distante daquele homem que estava caído.
Porém, um certo samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e, pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo no outro dia, tirou 2 denários e deu aos hospedeiros e disse-lhe: cuida dele, e tudo que gastares a mais, eu te pagarei quando voltar. Olha só, além de ele cuidar, colocou ali sobre a sua cavalgadura, levou até uma estalagem, pediu para que fosse cuidado dele, e qualquer custo a mais ele pagaria. Então, esse foi a parábola do bom samaritano, né, que ele amou o próximo. Quem é o nosso próximo? O próximo é a pessoa que está do seu lado nesse momento. E se você estiver dentro de um ônibus, dentro do metrô, ou na igreja, ou qualquer lugar que você estiver, na escola, na faculdade, no trabalho, o próximo que Jesus cita nessa escritura é aquele que está ao seu lado naquele momento. Então, o seu próximo hoje é aquele que está ao seu lado, não importa onde você está, você precisa amar o seu próximo para herdar a vida eterna. Qual, pois, desses 3 que te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Então, que nós possamos não só pensar em justiça, mas também em misericórdia, como a gente aprende nessa parábola, né? De mover-se de íntima compaixão pelas pessoas, saber que naquele momento que nós estamos vendo uma cena como essa, como o bom samaritano se defrontou, se nós passarmos por uma situação dessa na nossa vida, aquela pessoa vai ser o nosso próximo. E é ali que a gente tem a oportunidade de poder servir aquela pessoa. Eu já tive essa oportunidade na época de inverno, né, andar pelas ruas e ver quem era aquele que estava caído, ou passando frio, ou fome, estava precisando de ajuda. E eu tive essa oportunidade de fazer assim como fez o bom samaritano. E o sentimento é muito bom. Eu recomendo que vocês, assim que tiverem oportunidade, possam fazer o mesmo, né? Estender a mão para ajudar as pessoas que realmente estão precisando. E não são poucos. Próximo tópico: escolhemos a boa parte, tomando decisões cotidianas que conduzem à vida eterna. Então, aqui do lado direito, nós temos aqui a imagem do versículo 38 e 39 do capítulo 10 de Lucas. E nós vamos aprender o que significa essa boa parte. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou ele numa aldeia, e uma certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E esse ele era Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo entrou na casa de Marta. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Então, a gente vê aqui Maria sentando aos pés de Jesus, ouvindo a palavra de Jesus Cristo quando entrou ali dentro da casa delas, né? Da casa de Maria e da casa de Marta. E olha só a reação de Marta. No versículo 40 diz: porém, Marta andava ocupada com muito serviço. E chegando, disse: Senhor, não te importa que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Então, ela estava pedindo ajuda, porque ela estava servindo e fazendo as tarefas de casa, ela estava sozinha, e ela estava incomodada com isso. Então, ela estava pedindo para que o Senhor falasse para a irmã dela, né, que era Maria, para que fosse lá ajudar ela nas tarefas de casa. E olha só a resposta de Jesus no capítulo 41. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, andas ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então, Maria, que, como a gente pode ver na imagem, ela deixou todas as tarefas, todas as coisas de casa de lado para estar com Jesus Cristo. Então, essa é a boa parte. Ela escolheu estar e ouvir a boa palavra de Jesus Cristo. Então, muitas vezes você precisa parar com suas tarefas do seu dia a dia, do seu cotidiano, para escolher a boa parte. O que seria a boa parte? Seria estudar as Escrituras, seria assistir uma conferência geral, ouvir uma boa palavra,
ouvir essas aulas do Vem Segue-me, assim como você está fazendo até agora. Então, essa é a boa parte que você escolheu do seu dia hoje. Parabéns por isso. E é assim que nós devemos fazer, escolher a boa parte. Então, tem determinados momentos que nós precisamos parar com as nossas obrigações do dia a dia, sejam umas tarefas de casa, as tarefas do lar, ou as lições de casa, ou algum tipo de trabalho que precisamos fazer, mas quando algo é importante, nós precisamos colocar isso em primeiro lugar. E foi o que Maria fez aqui. Ela colocou Jesus Cristo em primeiro lugar e escolheu a boa parte. Bom, muito obrigado a todos. Eu fico por aqui. A próxima aula, nós estudaremos João 7 até o 10. O tema é Eu sou o bom pastor. Nós estudaremos os seguintes tópicos. Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Se vivermos os ensinamentos de Jesus Cristo, saberemos que são verdadeiros. A misericórdia do Salvador é concedida a todos os que se arrependem. Quando passamos a conhecer Jesus Cristo, também conhecemos o Pai. Convido você a compartilhar essa mensagem, deixe aqui o seu comentário, sua escritura preferida, a escritura que você mais gostou. E se você ainda não é inscrito, mais uma vez, se inscreva aqui nesse canal. Muito obrigado a todos, um forte abraço, até a semana que vem.